Isso aqui é a carga do elétron. Eu tô achando esse vídeo estranho que ele fica desligando e ligando sozinho. Mas eu espero que esteja gravando. Elétron. Certo? E essa aqui, por ser positiva, né? Se não tem sinal atrás é porque ela é positiva. É a carga do próton. Certo? O que mais a gente vê da tabela? Olha aí, se não for o que eu escrevi. Elétron é menos 1,602 vezes 10 a menos 19 e o próton é mais, né? Não tem sinal, é mais. E o nêutron é zero. Certo? Se a carga do próton fosse, se em vez esse número horrível aí de pequeno, fosse a gente dissesse só simplesmente fosse 1, né? O elétron seria menos 1, porque a gente está vendo que o elétron é igual a ele com sinal trocado, né? Um é positivo, outro é negativo, né? Da mesma forma, se o próton tivesse massa 1, né? Aí não é quilo, não é tonelada, não. É 1, certo? 1, seja lá o que ele for. Se ele for 1, o nêutron é 1,002. Ou seja, o nêutron é um pouquinho de nada mais pesado que o próton. Mas é tão pouquinho que para os nossos efeitos aqui das nossas contas, a gente não vai ligar muito para isso. A gente vai dizer que a carga do nêutron, a massa do nêutron é 1. Né? E a massa do elétron, se o próton for 1, é 0,00054448. Eu não lembro direito. Ah, tá escrito aqui. Olha, a massa dos elétrons é 1836 vezes menor que a dos prótons e nêutrons. Pode ser considerada, portanto, desprezível, né? Ou seja, ela quase não existe. Quase não existe, não pesa. E a massa do átomo está quase toda no núcleo, certo? Então é isso que a gente vai fazer de agora em diante. Considerar que a massa do átomo e o que a gente chama de número de massa do átomo está relacionado às partículas que estão só no núcleo. Ignora os elétrons, né? Aqui o livro ainda coloca o valor em... cadê? Em nenhum lugar ele diz, mas isso aqui é em quilos, certo? Porque é um sistema internacional. Né? 1,673 vezes 10 a menos 27 quilos. Isso é inimaginavelmente pequeno. Enquanto esse aqui tem 27 zeros depois da vírgula, esse aqui tem 31. Ou seja, é um número... E a gente estava falando de 19. Então é menor ainda, certo? Bom, vamos falar isso aqui, ó. Íons e o modelo de Rutherford. O que é um íon? Falei lá que Dalton dizia, não, rapaz, o átomo é neutro. Mas o pessoal fez experiência, refinou, melhorou e viu, não, realmente, quase todos os átomos são neutros, mas de vez em quando tem uns que não são. Para ele ser neutro, ele precisa ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Por quê? Eles têm a mesma carga unitariamente, o elétron e o próton. Certo? O número de prótons a gente vai chamar de Z. E o número de elétrons, não existe uma notação geral não, mas eu vou chamar de E, certo? É de elétron. Se eles são iguais, a carga é nula. Por quê? Porque se você tem 5 prótons e 5 elétrons com carga negativa, aí você representa por menos 5. 5 menos 5, 0. 8 menos 8, 0. 47 menos 47, 0. Não importa. Se próton for 5 e elétron for 5, o sinal vai diminuindo do outro, neutralizou. A carga é 0. Se for 8, e se os elétrons for 8 também, a carga é 0. Se for 47 e os elétrons forem 47 também, a carga é 0. Se for 1432 prótons e 1432 elétrons, a carga é 0. Porque o elétron conta negativamente e o próton conta positivamente. É como se tivesse um sinal de mais aqui. Certo? Só que, como aqui no exemplo do livro, ele dá um átomo de magnésio. Ele dá um átomo de magnésio
magnésio aqui, com Z igual a 12. Quando ele tem E igual a 12, ele é neutro, certo? Quando a gente escreve numa simbologia assim, magnésio, deixa eu ver como eu disse, 2+, isso significa que ele tem carga positiva. Como é que faz para ter carga positiva 2+? Se ele é um magnésio, a gente vai ver depois que o magnésio é representado pelo número de... Cada elemento é representado pelo número de prótons. Isso é o que o pessoal do Rutherford lá, do pessoal descobriu. Que Z precisa continuar sendo 12. Mas se ele é positivo, significa que é igual a 12, 12 menos alguma coisa que eu não sei quem é, vai ser igual a 2. Ora, isso aqui deve ser 10, porque 12 menos 10 é 12. Então ele tem 10 elétrons, certo? E como é que faz para ele ficar com 10 elétrons? Você precisa aplicar uma força, alguma coisa, alguma forma de energia que arranque os elétrons dele, né? Eu vou desenhar aqui. Uma bolinha. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui em volta, aí eu fecho aqui para dizer que é núcleo. Os nêutrons estão aqui, mas eu não vou desenhar. Aí os elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tendo mais próton do que elétron, o bicho é positivo. Positivo ganha. É um joguinho. Né? Aí o livro também dá um exemplo do íon de ferro. O ferro ele tem F, tem Z igual, Z igual a 9, certo? E é igual a 9, porque ele é neutro. Mas se você considerar uma coisa, eu vou dizer o que é íon, certo? Acho que eu já pulei. Íon de ferro, o seu íon é F menos. Quando tem só o sinal é porque é -1 ou +1, certo? Se fosse 2, 3, aí você precisava escrever. E se for 0, aí é porque ele é nulo, aí você não escreve nada. Certo? Um íon de ferro, F-, ele deve ter Z igual a 9, porque é ferro, e E igual a 10. Por quê? Porque 9 menos 10 é igual a -1. Esse -1 aqui é o que esse menos está representando aqui. Um íon é um íon.